Então, amigos, hoje não temos apenas novas imagens interessantes de UAP, mas também temos muitos desenvolvimentos novos e interessantes que eu queria passar com vocês hoje, porque muita coisa interessante está acontecendo no campo de OVNIs, UAPs. E sim, há muito para falar. Então, não vamos perder tempo. Bem-vindo ao TechChasm. Eu sou seu anfitrião Sebastian, então vamos começar. Este primeiro trecho de filmagem, amigos, é incrível. Foi gravado recentemente e transmitido na TV ao vivo, em Milwaukee, Estados Unidos da América. E amigos, isso é bastante bizarro o que está acontecendo aqui. Então temos os dois apresentadores de TV vendo isso enquanto estão na TV ao vivo e eles estão tipo, o que diabos é isso? Ok, então isso é uma filmagem muito recente, eu não sei, alguns dias atrás. E vamos apenas dar uma olhada. O que eles viram? Isso é bizarro. Isso é loucura, amigos. Isso é loucura! O que você acha que era? E ainda está aqui. Quero dizer, isso é tão bizarro, tipo, isso é um monte de drones, mas de onde eles vêm? Por que tantos drones voariam por aí? E o padrão, olhe o padrão. Então, ok, se fosse um show de drones, vamos dizer que é um show de drones, certo? Por que drones voariam por aí que não fazem nada visualmente incrível? Porque geralmente os shows de drones são projetados para impressionar as pessoas, certo? Os drones se acumulam em um certo padrão e eles ascendem em certa formação de luz de tal forma que você verá algumas belas imagens tridimensionais parecendo quase como hologramas flutuando no ar. Mas isso é como um puro caos. Como vemos muitos objetos voando em diferentes direções, completamente aleatoriamente e loucamente pelo céu. Isso é super bizarro. Alienígenas, sim, talvez ela não esteja tão longe, sabe? Porque poderia ser drones em teoria, sim, mas eu não saberia dizer de onde esses drones viriam. Quero dizer, seria interessante ver as imagens deste vídeo antes de começar a gravar de onde esses objetos se materializaram, mas parece que eles caíram do céu. Parece que eles podem ter apenas caído do céu e agora eles apenas voam em padrões e formas bizarras. São pássaros. Pássaros. Movimento altamente estranho e errático para pássaros, eu diria. Movimento altamente estranho e errático para pássaros. Então, isso é realmente louco. Eu não tenho a menor ideia do que estamos vendo aqui. Poderia ser, ok? Poderia ser um aglomerado de orbes, como apenas um monte de orbes, sabe? Uma nave desconhecida de origem exótica, apenas voando aleatoriamente no céu. Porque olha o que eles estão fazendo lá atrás. Mesmo, sabe? Eles ainda estão presentes. E eu não vejo nenhum tipo de movimento lógico aqui. Isso é loucura. Isso é muito interessante. Esse cara aqui, tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Olha para ele. Uau, esses dois, na verdade, super rápidos. Eu não acho que os pássaros seriam tão brilhantes, para ser honesto. Agora sim, não sim. A exposição da câmera, se estiver super exposta, sabe? Você poderia ter super exposição e poderia ter, em teoria, um bando de pássaros. Mas, para ser honesto, não parece um bando de pássaros. Então, eu acho que podemos ter um verdadeiro aglomerado de UAPs aqui. Sério, nós podemos ter um verdadeiro e bizarro aglomerado de objetos de origem desconhecida aqui. Isso é uau!
Um espectador filmou e enviou um objeto interessante recentemente. Agradeço por compartilharem suas imagens interessantes, amigos. Isso é bastante fascinante. Vamos dar uma olhada, amigos. Eu não sei exatamente onde isso foi gravado, apenas que foi gravado recentemente. Um drone sobre minha casa. Com certeza um drone, gostaria de ter uma câmera melhor. Parece que foi filmado em algum lugar nos Estados Unidos da América. Um drone sobre minha casa. E a pessoa que está gravando diz com certeza, Drone. I'm drone, ok? No entanto, após uma inspeção mais detalhada, amigos, é realmente um drone? Vamos ver o que acontece se aumentarmos o zoom e o contraste, ok? O movimento do objeto, a propósito, é do movimento da câmera. Então não está pulando loucamente, está bastante estático. No entanto, o que acho muito interessante é, amigos, olha a forma deste objeto branco aqui. Olha a forma deste objeto branco. Essa forma te lembra de algo? Essa forma aqui. Como, por exemplo, esta cena aqui. Isso te lembra de algo? Agora, se isso não parece uma forma de disco, amigos, então eu não sei o que parece. Aumentemos um pouco mais o contraste. Vamos escurecer um pouco. E agora podemos ver. Olhem isso, amigos. Olhem a forma dessa coisa aqui. Como ele diz, primeiro ele pensou que era um drone, mas claramente a forma é muito diferente de um drone. Olhem isso. Isso para mim não parece, amigos, isso para mim não parece um drone. Na verdade, eu diria muito que parece algum tipo de forma de disco. Ok, olhem para a forma de disco ou como um ovo com algo anexado a ele. Mas o que eu posso dizer é que certamente não parece, amigos, não parece um drone, de jeito nenhum. Olhem isso aqui, olhem para esse objeto bizarro, tipo, o quê? Olhem para isso. Isso é tipo sim, eu quero dizer o quê? Que tipo de objeto é esse mesmo? Realmente tem algum tipo de ovo com algo quase como um sim, objeto em forma de ovo cilíndrico, com algo em cima. Pode ser um disco, pode ser algo mais, a resolução não é alta o suficiente. Mas podemos apenas dizer que, uau, é improvável que seja um drone. Então é altamente interessante, na minha opinião. Ok, o que acontece aqui? Ok, eu acho que isso é um artefato de imagem. Ok, eu acho que isso é um artefato de imagem aqui. Não muda loucamente, mas provavelmente parece um artefato de imagem. Mas a forma me parece. Aqui parece muito com um disco voador, muito mesmo. Aqui também. Aqui está alongado por causa do movimento, mas sim, eu quero dizer, aqui não está realmente no quadro. Aqui ainda é muito pequeno, olhe como é rápido. Ele cresce, quero dizer, isso é... Uau, sim, mas isso aqui... Quero dizer, parece algum tipo de ovo ou formato de disco. Então, filmagem muito interessante. Obrigado por me enviar isso. Filmagem bastante interessante. Agora o objeto não faz nada incrível, manobras em zigue-zague ou manobras rápidas ou aceleração rápida, mas a forma do objeto já é muito incomum e então, para mim, acho essa filmagem muito interessante se a forma é altamente incomum. Então, para mim, já podemos ter algo aqui
Agora, aqui está algo que o representante Eric Burleson disse recentemente, que acho muito, muito interessante. Eu queria compartilhar isso com você. Como você sabe, eu estive no Comitê de Supervisão e na Força-Tarefa Unidentified Aerial Phenomena para tentar identificar e divulgar. Na verdade, eu não me importo de dizer que tenho entrado em contato com a campanha de Trump e com sua equipe de políticas, tentando fazer com que eles considerem a divulgação de OVNIs. O que eles te disseram? Além disso, faça uma ordem executiva sobre isso. Eu acho que Chuck Schumer é uma coisa que eu acho que Chuck Schumer e eu podemos encontrar um acordo, é que o povo americano, realmente o mundo merece saber disso. Você mencionou que contatou a Casa Branca sobre isso. Eles forneceram alguma informação? Então, no momento, estou atrás da pessoa certa, mas tenho entrado em contato com pessoas que estão no acampamento Trump, que eu conheço. Então, qual é a sua impressão? Qual é o seu sentimento? O que acontece aqui com Divulgações. transparência, talvez desclassificação? Acho que Trump se vê como o presidente do povo. E acho que se o povo americano, e há um clamor por pessoas que querem a informação, acho que Trump irá entregar porque ele vê seu papel como trabalhando para o povo americano e não o contrário. Se isso for apresentado, desclassificado, um relatório, seja o que for, o que você acha que veríamos nesse aspecto? Olha, eu espero que nós, obtenhamos algumas respostas de uma forma ou de outra. Mas, seja voltarmos ao que realmente aconteceu em Roswell, se houve alguma tentativa de encobrir isso. Cada evento ao longo disso que temos investigado, né, a comunidade objeto voador não identificado tem investigado. Eu gostaria de obter respostas para esses eventos. Isso seria incrível. Seria incrível. Tomara que mais políticos pressionem, não é? Aumentar a pressão sobre Trump para meio que forçá-lo a, pelo menos, se ele não pode desclassificar diretamente, eu acho que ele ainda tem poder para pelo menos iniciar a desclassificação de alguns, eu diria OVNI, relacionados. Você sabe arquivos, então eu acho que é bom. Eu acho bom que mais políticos estejam esperançosamente aumentando a pressão, porque se a divulgação acontecer, eu acho que as chances são bastante altas de que aconteça nesta administração, porque existem as pessoas certas no lugar. Pessoas certas no lugar para isso acontecer. Agora, aqui está um pequeno trecho da entrevista completa com Jake Barber, que recomendo que assista. Contém muita informação interessante e fascinante. E aqui está um pequeno trecho que eu queria mostrar, porque isso é coisa louca que você descobriu. Estava registrando essas operações. Em segredo, existem vídeos dessas operações que foram capturados ilegalmente durante essas operações que estão por aí. Isso é interessante. Há filmagens por aí desses resgates de acidentes e eu pessoalmente espero que essas filmagens sejam vazadas mais cedo ou mais tarde, mas vazadas de uma maneira que seja inequívoca, porque o objeto em forma de ovo, por exemplo, ainda era assim. Era um trecho tão curto de filmagem que basicamente era isso. Poderia ser qualquer coisa. Ok, então as pessoas justamente ficaram desapontadas porque isso não prova nada. Então, se há filmagens por aí desses resgates de acidentes e estamos falando de filmagens muito mais detalhadas, uau, agora isso seria interessante. Eu pessoalmente espero que alguém vaze essa informação mais cedo ou mais tarde. Acho que se a filmagem está por aí, é muito provável que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Mas, claro, sim, podemos apenas esperar e ver o que acontece. Mas achei isso muito interessante no tópico de por que o vídeo em forma de ovo não foi tão impressionante. Ok, Jake Barbara disse isso. Então esse cara perguntou se você não se importa que eu pergunte, dado que você tem acesso a todos esses Unidentified Aerial Phenomena, por que nos mostraram um vídeo tão pouco convincente em visão noturna em vez de um vídeo de boa qualidade de uma nave? Jake Barbara respondeu que existem alguns motivos para isso, sendo um deles o compartilhamento dessas informações. 2.
Estamos dando a essa nova liderança a chance de revisá-lo, pois pode conter dados de segurança nacional. Isso é muito interessante. Então, há mais filmagens por aí, ok, e pelo som disso, cada vez mais vai ser liberado, mas precisa passar por uma revisão para que não contenha, eu não sei, locais ou tecnologia que esteja relacionada à segurança nacional e, portanto, poderia, eu não sei, causar alguns problemas de segurança nacional. Então, eu posso entender que eles têm que ser muito cuidadosos e querem passar pelos canais apropriados antes de liberar essas filmagens. Também achei isso interessante. Agora, aqui está um pequeno trecho do novo vídeo de Jesse Michaels. Acho incrível o que Jesse Michaels está fazendo. Ele é super importante para a divulgação de OVNIs. Ele está entrevistando muitas pessoas diferentes, pessoas muito interessantes, que têm muita experiência e muitas coisas fascinantes a dizer sobre OVNIs. E em seu último episódio, eles tiveram Mick West no programa, e Mick West é um desmistificador muito conhecido. Ok, ele é um desmistificador muito famoso, né? Ele tenta apenas desmistificar tudo, e eu pessoalmente acho suas desmistificações às vezes mais irreais do que a admissão de que alguns desses objetos são realmente naves alienígenas. Para mim, algumas de suas desmistificações não fazem muito sentido. Essa é apenas minha opinião, ok? Podemos discutir, mas algumas de suas desmistificações não fazem muito sentido. Algumas fazem, aliás, algumas fazem. Então, às vezes, ele está certo. Eu não vou dizer que ele está sempre errado, mas algumas de suas desmistificações são, digamos, um pouco imaginativas. E basicamente, para ele, tudo são aviões, pássaros ou balões. Mas vimos agora, nas últimas semanas, que mesmo a partir das filmagens que tínhamos, existem objetos lá que fazem acelerações e manobras insanas, que são muito difíceis de imaginar serem qualquer coisa além de naves de origem exótica, porque fazem manobras que não são explicáveis. No entanto, Mick West está neste episódio e vamos ouvir o que ele tem a dizer. É bastante incrível, bastante incrível. Há alguns pontos, eu vou dizer uma coisa. Obrigado, Mick. O mundo dos OVNIs deve a você uma enorme dívida de gratidão pelo seu trabalho. Fico feliz que finalmente está sendo pago, mas não sei por quem. Por quem? Alguém que eu não posso nomear. Ok. Isto é... Rapazes. Amigos, basicamente Mick West está admitindo ser pago, ok? Ele está sendo pago para desmascarar. Ele é um profissional, ele é como um desmascarador profissional e eu já posso imaginar quem está pagando a ele. Ok, não é tão difícil de adivinhar. Eu suporia que certos elementos dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América estão pagando a ele para basicamente desmascarar os UAPs, porque é bastante lógico se você quisesse deslegitimar o campo dos UAPs, se você quisesse, lançar dúvidas sobre os UAPs para ridicularizar todo o assunto, como nos dias do projeto Blue Book. Nos anos 60 e 70 existia o projeto Blue Book, que alguns de vocês podem conhecer. E basicamente a verdadeira intenção do projeto Blue Book não era investigar OVNIs, mas a Força Aérea dos Estados Unidos da América estava secretamente usando esse projeto Blue Book para desacreditar os OVNIs, para ridicularizar o tópico, ok? Para ridicularizar o tópico, para fazer piada disso. Para dizer tipo, tudo é facilmente explicável. E basicamente eles estão agora usando o mesmo roteiro que eles estão usando o mesmo roteiro, amigos, como nos dias do projeto Blue Book. Mas agora basicamente eles têm, eu não sei, eles têm flecha. Ok, eles têm, por exemplo, flecha, e o papel da flecha não é investigar independentemente o tópico UFO, mas para desmascará-lo também. E pessoas como Mick West são, claro, não nenhuma surpresa para mim, ok, nenhuma surpresa para mim, sendo parcialmente pagas ou talvez totalmente pagas, com o único propósito de fazer piada do tópico UFO para deslegitimá-lo, para ridicularizá-lo. Por quê?
porque isso basicamente torna a divulgação mais difícil, porque isso afasta o interesse público do tópico UFO, porque então você atribui estigma a ele e as pessoas têm medo de serem ridicularizadas. E então elas dizem tipo, é tudo bobagem, eu não quero ter nada a ver com isso. Essa é a estratégia. Amigos, essa é a estratégia e pessoas como o Mick West realmente admitindo que ele está sendo pago é um grande tipo, uau, isso é loucura, isso é insano. Então estou muito surpreso com este evento. Muito surpreso, então eu nem sei o que dizer. Mas é hilariamente engraçado. E sim, eu vou assistir o vídeo inteiro e talvez possamos conversar um pouco mais sobre as coisas que surgiram aqui, pois os vídeos de Jesse Michael sempre me interessam muito. Para assistir agora, amigos, aqui está algo da categoria entretenimento interessante. De um cara que tem algum suposto conhecimento interno de quantas raças alienígenas têm visitado a Terra. E você sabe que ele compartilha algumas informações muito interessantes. O nome dele é Robert Dean. Ele estava no exército dos Estados Unidos da América, servindo por 28 anos, então um tempo muito longo. E ele diz que durante esse tempo ele tinha autorização ultra secreta e viu um documento. Eu vi um documento que tinha algumas informações muito fascinantes. Amigos sobre extraterrestres visitando a Terra. Sinal para a sala de choque, o centro de operações do Quartel-General Supremo. E naquela época me foi concedida uma autorização cósmica ultra secreta, que era e ainda é o mais alto nível de acesso à segurança que a OTAN possui. Quando fui designado para a sala de guerra, descobri que um estudo sobre OVNIs havia sido iniciado em 1961. Todos estavam falando e fofocando sobre isso, o que me intrigou um pouco. Quando esse estudo foi concluído em 1964 e foi publicado, e eu ainda estava trabalhando na sala de guerra naquela época, tive acesso a este documento. Eu tive a chance de lê-lo. E tendo sido exposto a ele, devo dizer-lhe honestamente que minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu li relatórios de primeira mão, material militar da OTAN verificável, que indicava que os OVNIs não eram apenas reais, eles representavam algo muito além de tudo que eu já havia imaginado antes. O estudo de 1964 concluiu que havia 4 grupos diferentes nos visitando. Desses 4 grupos diferentes, um grupo se parecia exatamente conosco, tanto que eles poderiam sentar ao seu lado em um restaurante, ou em um avião, ou em um teatro, e você nunca saberia. E esse ponto específico incomodou muitos militares. O ponto é que algumas dessas pessoas de algum lugar poderiam estar andando pelos corredores da sede da Supreme Headquarters Allied Powers Europe, ou poderiam estar andando pelos corredores do Pentágono. Durante um almoço, um tenente-coronel comentou: Jesus, você percebe que eles poderiam até estar na Casa Branca? Houve uma pequena risada forçada nesse momento, lembro-me. Ao longo dos anos, muitos de nós tivemos reservas sobre os ocupantes da Casa Branca. Mas o ponto que estou fazendo é que a ideia de que alienígenas poderiam estar aqui em nosso meio incomodava os militares, porque se você não é paranoico quando entra para o serviço, certamente é treinado muito rapidamente para ser. A mente militar tende a ser paranoica, eu acho. Mas isso era só parte da história. As conclusões em 64 eram que havia 4 grupos conhecidos. Eles aparentemente eram interplanetários. Alguns provavelmente eram interestelares. Eles até concluíram que alguns poderiam ser intergalácticos. Quando me aposentei em 1976, muitos dos nossos militares já sabiam que não lidávamos apenas com visitações de seres de outros planetas ou sistemas estelares. Eles concluíram por 76 que alguns desses visitantes poderiam muito bem ser multidimensionais em sua origem. As evidências que tínhamos coletado e as evidências que eles haviam demonstrado repetidamente para nós. E isso não é acidente.
Ficou muito claro, depois de um tempo, que havia um programa ou um processo de algum tipo em andamento que eles haviam demonstrado repetidamente que aparentemente eram capazes de manipular matéria e tempo. Isso de fato chocou os cientistas. Existem muitos jovens cientistas em física de partículas hoje que falam sobre múltiplas dimensões. Há um jovem brilhante professor em Nova York chamado Michio Kaku que escreveu um livro brilhante chamado Hiperespaço, onde eles falam sobre 10 dimensões separadas. Não sou físico o suficiente para tentar explicar o que é uma dimensão, mas a ideia de que poderia haver inteligências de algum outro lugar, de outras dimensões, entrando e saindo de nossa realidade, tem sido bastante perturbadora. Amigos maravilhosos, é por isso. Pesquisar o tema de OVNIs é tão fascinante, bonito e impressionante porque, em primeiro lugar, as possibilidades são infinitas. Ok, temos possibilidades que dobram a mente. Em segundo lugar, você tem que admitir que muitas das histórias não sabemos se são verdadeiras ou não, nunca sabemos se são verdadeiras ou não, onde começa o absurdo. Não sabemos, mas as histórias são maravilhosas. Tenho que dizer, eu amo as histórias, mesmo que não sejam verdadeiras, apenas pelo seu valor de entretenimento, mas se apenas algumas dessas histórias, apenas algumas são verdadeiras, apenas 10 dessas histórias de som ultrajante são verdadeiras. Então já estamos preparados para uma aventura selvagem, amigos. Então isso já é algo que despedaça a realidade sobre o qual estamos falando. E agora ele se está dizendo, ok, havia evidências de 4 tipos diferentes de seres, 4 tipos diferentes de visitantes na Terra e que alguns deles vieram de outros sistemas estelares, então alguns eram extraterrestres extraclássicos, outros eram interdimensionais. Então é por isso que eu sempre dizia, você sabe se você tem muitos defensores como o que é inteligência não humana. Inteligência não humana. De onde eles vêm? Eu sei. Eles são interdimensionais. Não, eu sei. Eles são extraterrestres. Não, eu sei. Eles são ultraterrestres. Não, aqui eu sei. Eles são criptoterrestres. Não, aqui eu sei. Eles são do futuro. Eles são nós do futuro. Mas, e se eles forem uma combinação de várias dessas coisas ocorrendo simultaneamente? Isso seria louco. Pense nisso. Como seria insano o universo? Quão louco seria o universo se essas coisas estivessem ocorrendo simultaneamente? Ok, sim, você tem extraterrestres como 5 grupos diferentes de extraterrestres visitando a Terra, e então outros de universos paralelos, de ramos paralelos de outros universos, onde a humanidade se desenvolveu de uma maneira diferente. E, portanto, porque a evolução foi diferente, nós parecemos diferentes. Ou um universo onde os dinossauros nunca foram extintos e eles desenvolveram tecnologia. E agora eles têm, como se você tivesse uma raça de répteis, dinossauros super avançada, e outros vêm do futuro e outros evoluíram na Terra em segredo paralelamente a nós. Então, amigos, temos tantas possibilidades interessantes e eu adoro ouvir essas coisas. Eu adoro quando as pessoas dizem isso. Eu não faço a menor ideia se é verdade ou completamente inventado, mas eu continuo ouvindo tais coisas com bastante frequência. E eu suspeito que há pelo menos, possivelmente, um núcleo verdadeiro. Agora, como eu disse, se apenas 10 das coisas que continuamos ouvindo, apenas 10 forem verdadeiras, isso já é como algo que explode a mente, uma realidade insana e despedaçada. Então, eu espero que você tenha achado isso tão divertido quanto eu. Anteriormente, eu disse que as pessoas certas estariam no lugar para fazer a divulgação acontecer dentro desta administração dos Estados Unidos da América, certo? E uma pessoa que está na posição certa é John Radcliffe, o atual diretor da CIA. O novo diretor da CIA,
e sabemos que ele é muito a favor da divulgação, porque vamos apenas ouvir o que ele tinha a dizer anteriormente sobre o tema dos WAPs. Quando falamos sobre avistamentos, nós estamos falando sobre objetos que foram vistos por pilotos da Marinha ou da Força Aérea, ou que foram captados por imagens de satélite que, francamente, se envolvem em ações que são difíceis de explicar, movimentos que são difíceis de replicar, para os quais não temos a tecnologia, ou viajando a velocidades que excedem a barreira do som sem um estrondo sônico. Então, em resumo, coisas que estamos observando que são difíceis de explicar. Então, na verdade, existem bastante desses. E existem tecnologias que não temos. E, francamente, que não somos capazes de defender com base nessas coisas que vimos, vários sensores. Ou seja, não apenas onde as pessoas veem, mas também onde é detectado por radares e satélites. Portanto, é uma questão de segurança nacional e avistamentos em todo o mundo. E quando falamos sobre avistamentos, a outra coisa que eu vou te dizer é que não é apenas um piloto ou apenas um satélite ou alguma coleta de inteligência. Geralmente temos vários sensores que estão captando essas coisas e então, sabe, novamente, algumas dessas são apenas fenômenos inexplicáveis e há realmente muito mais do que foi tornado público. Sempre que vemos essas coisas, Maria, sempre procuramos uma explicação plausível, sabe? O clima pode causar perturbações visuais. Às vezes nos perguntamos se nossos adversários têm tecnologias um pouco mais avançadas do que pensávamos ou percebemos. Mas existem casos em que não temos boas explicações para algumas das coisas que vimos. Eu direi isso. Acredito que deveria haver mais transparência sobre esse assunto. O governo deveria ter feito um trabalho melhor ao tratar de algumas das coisas sobre as quais você e eu conversamos. Eu disse, olha, existem coisas que nós não podemos explicar e que há mais avistamentos do que estão sendo relatados. Muito interessante, não é? O diretor da CIA falando tão abertamente sobre OVNIs e dizendo, tipo, pessoal, na verdade temos dados de sensores. Ok, não são apenas relatos de testemunhas. Não, temos dados sensoriais de alta qualidade desses OVNIs. Temos dados de radar, infravermelho, vários sensores de diferentes direções, sabe? Neste ponto, é extremamente provável que eles realmente existam e ter uma pessoa tão pró-divulgação no topo da CIA. Amigos, é isso que eu dizia, as pessoas estão no lugar certo agora para fazer a divulgação acontecer? E John Radcliffe, certamente, eu diria que está na posição de fazer uma mudança, então eu realmente espero que algo aconteça nos próximos anos, sob esta administração quanto à divulgação. Agora, Jake Barber, um tópico recorrente no canal. Concordo, a entrevista dele foi impressionante e muito informativa. Nele, Jake Barber acredita que a revelação aos amigos acontecerá muito em breve, Em breve, ouviremos a revelação que está chegando e vai acontecer da maneira mais linda. Acredito que o governo dos Estados Unidos, nos próximos 12 meses, vai usar a mim e a minha equipe como um caminho pacífico e sem julgamentos para a revelação. Uau, isso seria incrível. Tipo, ele tem sua equipe de observadores do céu e eles tentam replicar o que o governo dos Estados Unidos da América fez nos últimos 80 anos, mas agora com uma empresa privada apoiada por bastante capital de investimento, ok, parece haver alguns, digamos, bolsos profundos financiando essa operação, então eu estaria muito interessado. Espero que o observador do céu consiga replicar o que o governo dos Estados Unidos da América fez em segredo nos últimos 80 anos. Eles vão nos ajudar a conduzir nossas operações e reunir evidências para apresentar este assunto ao público, para que essas perguntas possam ser respondidas de uma vez por todas e... Uau, eu realmente espero que sim, isso seria incrível. As perguntas sobre as quais estou falando, como são as naves, como elas operam, quem as opera, como estão sendo operadas e de onde vêm, provavelmente poderemos responder a essas perguntas inteiramente nos próximos 12 meses. Eu realmente espero que sim, seria ótimo, sabe? Depois de esperar por 80 anos,
Desde Roswell, 1947, sim, em 2 anos serão incríveis 80 anos, quase uma vida humana inteira. Sabe? Então, chegar à revelação nos próximos 12 meses seria loucura, mas seria lindo e, como eu disse, se apenas 10% das histórias que continuamos ouvindo forem verdadeiras, será como dobrar a mente. E estou feliz que somos capazes de testemunhar esses eventos, amigos. Parece um tempo louco em que vivemos, parece um tempo em que algo está acontecendo. Você certamente também pode sentir isso, como o ritmo das informações que estão sendo divulgadas está aumentando. Cada vez mais coisas loucas estão saindo em um ritmo cada vez maior e estou muito feliz que podemos fazer essa jornada juntos. Muito obrigado por assistir, amigos. Isso é lindo. Eu realmente gosto disso. Obrigado também aos nossos patrocinadores por apoiar este canal, vocês são incríveis. Então desejo a vocês um dia maravilhoso e vejo vocês no próximo vídeo amanhã. Tchau! Satisfação.